Dois bombardeiros americanos de modelo B-52H ficaram próximo do espaço da Rússia, inclusive talvez tenham até penetrado no território russo, e foram afastados pelo caça Su-35 da Rússia. Possivelmente mais um conflito militar entre dois artefatos americanos e russos. Hoje, o Xi Jinping fez mais discursos, mais aproximações com Putin e colocou o seu vizinho, né, o seu país mais próximo aí, que é a Rússia, como um sócio estratégico. Questões como moeda única, Power of Siberia, o gasoduto também, foram finalizados nesse encontro. Brasil fará uma visita super estratégica à China, o que coloca uma pulga de preocupação atrás da orelha dos Estados Unidos. É a primeira vez que o Senado convocou uma reunião com membros do Poder Executivo dos Estados Unidos, falando até em doutrina Monroe, para quem não sabe, né? A famosa América para os americanos. Ponto super importante, o Brasil está sendo um ponto de destaque na geopolítica, vamos falar mais sobre isso. E Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro japonês, faz uma visita à Ucrânia de Zelensky. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue por lá, que é super importante. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pessoal, link na descrição, curso completinho, tá? Com várias aulas de geografia, geopolítica. Hoje mesmo, por exemplo, eu gravei uma aula super completinha sobre a questão em Myanmar, né? Sobre o conflito étnico dos Rohingyas, sobre a ditadura militar que voltou ao poder em 1º de fevereiro de 2021, tá? Então, toda a geopolítica envolvida, a questão dos Estados Unidos, o apoio da China. Pessoal, link na descrição, tá? Você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado em geopolítica, não vai se arrepender. É muito, muito baratinho e super completo. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, a gente teve hoje algumas notícias sensíveis, por exemplo, a um possível conflito militar. Dois bombardeiros americanos de modelo B-52H, eles entraram no espaço que a Rússia alega, né, que era o espaço da Rússia, próximo ali do Mar Báltico, e percebendo essas movimentações militares, a Rússia colocou o seu caça Su-35 para fazer uma vistoria da situação, segundo a Rússia. Quando os bombardeiros eles perceberam a aproximação, né, do caça, eles acabaram voltando, saindo daquele espaço, e aí o caça voltou para sua base. Vale lembrar, pessoal, que a Rússia já falou que não admitirá novas incursões, aproximações no território da Rússia. Inclusive, o próprio Antonov, que é o embaixador russo em Washington, nos Estados Unidos, ele garantiu que a melhor maneira de não acontecer um incidente, como aconteceu, por exemplo, há poucos dias, né, na questão do Mar Negro, o drone americano que foi derrubado, seria drones não se aproximarem do território da Rússia, tá? Os Estados Unidos, obviamente, não cumpriu isso, até porque alega que são águas internacionais. O Mar Negro não pertence à Rússia. Qualquer país que queira sobrevoar com drones e tal, pode, são águas internacionais. Os Estados Unidos, inclusive, pelo contrário. O antigo drone que estava lá, ele custava aproximadamente 30 milhões, colocou um drone ainda mais moderno agora, de valor aproximado de 99 milhões, tá? Ou seja, praticamente 3 vezes mais caro e muito mais poderoso que o anterior. Então, assim, aconteceu com... Perdão, galera. Aconteceu o conflito? Ele não aconteceu, tá? Mas acho que é bem sintomático da aproximação que os Estados Unidos vem fazendo em relação ao território da Rússia. Vale lembrar também que nesse momento... também o Washington não se pronunciou, tá? Não falou sobre o ocorrido. Por enquanto, só o Ministério da Defesa da Rússia que falou dessa aproximação de bombardeiros americanos. Que, claro, é super perigoso, né? Lembrando que nesse momento, além de tudo, além de ser uma aproximação à Rússia, que está num conflito, numa guerra com a Ucrânia, que está sendo apoiado pelos Estados Unidos, a gente ainda tem a visita do Xi Jinping à Rússia. Pô, galera, dois dos principais líderes contrários à geopolítica americana estão se reunindo em solo russo, e a aproximação de artefatos militares americanos próximos dessa reunião, pelo menos, é óbvio, coloca a Rússia sob estado de atenção. Pô, o esquema de segurança para receber o Xi Jinping já foi gigantesco no continente russo. Imagina com um artefato militar americano, que é contrário ao Putin e ao Xi Jinping, aproximando. É claro que o caça russo ele vai responder com grande intensidade.
Falando na reunião entre os dois, eu diria que foi mais um dia, tá? Agora com alguns tratados assinados, alguns acordos de cooperação, grandes elogios dos dois lados, tal. Mas acho que o mais sensível foi a questão do Xi Jinping considerar que a Rússia é sim um sócio estratégico, inclusive convidando o Putin para no futuro próximo fazer uma visita a Pequim. E a questão também da assinatura, da conclusão do gasoduto Power of Siberia 2, que vai ser concluído, e uma questão super relevante, que é da desdolarização da economia mundial. Uma coisa que o Putin e o Xi Jinping vem batendo há tempos. Para fazer trocas econômicas, realizar trocas comerciais, não pode ser feito por dólar. Possivelmente, na próxima reunião dos BRICS, que vai ser sediado na África do Sul, uma das pautas que vão ser discutidas é a desdolarização dos BRICS. Poxa, você tem, por exemplo, o NDB, que é um banco que financia projetos de infraestrutura. Cada país deposita uma quantia em dólares no NDB. E aí as trocas que existem entre China e Brasil são em dólares, entre Rússia e Brasil são em dólares. Isso dá um poder geopolítico muito grande para os americanos, além de, claro, pessoal, você dá o poder, vamos imaginar, o Brasil é sancionado pelos Estados Unidos, a questão, por exemplo, dos navios iranianos, né, que a gente discutiu, do Iris Dena, do Iris Makran, tal, que foram atracados no Rio de Janeiro. Imagina que dá na cabeça, segundo recomendação, por exemplo, do Ted Cruz, que é o senador americano, de sancionar o Brasil. E aí, grande parte das reservas estão em dólar. O que o Brasil faz? Não faz nada, porque os americanos que mandam, né, entre aspas, na circulação econômica mundial. Então, o Putin, ele se mostrou favorável à desdolarização, pelo menos dos BRICS, levando em consideração também a América Latina e África, e colocar o Yuan como essa moeda de trocas. Se vai acontecer ou não, galera, convenhamos, não sei, tá? Mas vários países vêm partindo para essa premissa também. A própria Arábia Saudita, por exemplo, já aceita negociar os seus barris de petróleo em yuan com os chineses. Nesse final de semana, a gente vai ter uma super comitiva formada pelo presidente, né, Lula, com uma série de outros ministros, formado por um grupo de mais de 270 empresários, alguns até um pouco polêmicos, né, por exemplo, os irmãos Batista, né, o Joás Batista, tá, enfim, da JBS. Isso é um papo para uma outra questão, não falarei de política aqui, né, dá problema isso aí, tá bom? Mas uma comitiva, galera, de aproximação com os chineses. Vale lembrar que pro mundo, né, a imagem que o Lula está querendo passar é que, entre aspas, o Brasil voltou. O próprio Olaf Scholz, por exemplo, quando fez a visita à América do Sul, passando por Chile, Argentina, Brasil, falou: o Brasil voltou para as relações geopolíticas, considerando que o antigo presidente, o Bolsonaro, ele era mais isolacionista e negociava com poucos países. Alguns do Golfo Pérsico, com Israel, um pouquinho com os Estados Unidos quando era o Trump, enfim, né? Mas uma política um pouco mais de isolamento. E agora, em menos de, nem sei quantos dias aí, né, mas pouco mais de 2 meses, o Brasil já fez uma visita à Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, já fez a visita aos Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial, e agora vai fazer a visita à China, que é o maior parceiro comercial brasileiro, na tentativa de reaproximação do Brasil, tá? E sobre esse ponto de vista, eu acho que é muito sensível a gente comparar a diferença entre o que foi a visita do Lula aos Estados Unidos e a visita do Brasil, né, do Lula à China. A visita do Brasil aos Estados Unidos demorou, galera, 2 dias. Foi uma coisa meio corrida, o Lula não passou no Capitólio, não teve assinatura de nenhum grande tratado internacional, foi meio que o Lula sozinho, não teve grandes parcerias acompanhando, inclusive ficou um clima até meio chato, porque uma das promessas do Biden era favorecer a questão ambiental brasileira tal, e ele ofereceu 50 milhões de dólares só para o Fundo Amazônia. Claro que para mim 50 milhões de dólares é sensacional, né? Vida resolvida. Mas para fundos de investimento de preservação, 50 milhões de dólares. Ainda mais para os Estados Unidos, que se garante, né? Ah, eu vou preservar a Amazônia, vou ajudar todo mundo e tal. É muito pouco. E também ficou um clima um pouco chato quando o Lula falou da tentativa do Clube pela Paz, com a mediação entre Rússia e Ucrânia sendo feita pela China, pela Índia, pelo Brasil, pela África do Sul e pela Indonésia. E cadê os Estados Unidos aí, né? Então, o Biden já discordou prontamente desse Clube pela Paz proposto pelo Brasil. Então, eu diria que, assim, ficou meio chato, entre aspas. Tanto que, por exemplo, o Biden ele já prometeu que ainda esse ano ele deve vir visitar o território brasileiro. Por quê? Porque para as relações geopolíticas parece que não, né? Mas eu já falei isso várias vezes aqui para vocês. O Brasil é sim um player importante na geopolítica internacional. O Brasil é o principal país da América Latina, que é um centro aí
Galera, querendo ou não, de vários recursos minerais, tem água, tem petróleo, tem combustíveis fósseis, tem minerais metálicos. O Brasil é um grande exportador de commodities, por exemplo, e o Brasil é uma liderança regional do Mercosul, da CELAC, né, por exemplo, entende? O Brasil tem uma posição de destaque, ainda mais com agora, talvez os dois principais históricos parceiros dos Estados Unidos, que é a Colômbia, agora com Gustavo Petro, uma geopolítica muito mais hostil em relação aos americanos, e o próprio México também, com o López Obrador, que também tem uma política mais hostil com os americanos. Então, os Estados Unidos estão perdendo a América Latina. Para vocês terem uma noção da preocupação dos Estados Unidos, os senadores, a cúpula dos senadores de relações exteriores, eles convocaram uma reunião com representantes do governo Biden para discutir pontos sensíveis da relação entre Brasil e Estados Unidos, inclusive com algumas figuras, como, por exemplo, o senador republicano Pat Ricketts, perguntando, por exemplo, o que o Biden está fazendo contra os investimentos chineses, falando que a China, por exemplo, hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e qual a política do governo americano para fazer com que Brasil e China não sejam os dois principais parceiros. Os Estados Unidos precisa da América Latina. Inclusive, falou, galera, olha a loucura dos americanos, né, nesse ponto de vista, sobre a doutrina Monroe. Para quem não lembra, a doutrina Monroe era a política de América para os americanos, né? Os europeus, em meados do século XIX, passando pela segunda revolução industrial, crescimento econômico e tal, fizeram uma divisão da África e da Ásia seguindo seus próprios interesses e também queriam colocar o dedinho na América. Só que na América já tinha uma potência industrial ascensão, que era os Estados Unidos. E aí, né, doutrina Monroe, América para os americanos, europeus, fica lá com a sua África e com a sua Ásia. O senador falou em doutrina Monroe, ou seja, o Brasil como uma colônia, vai entre aspas, como um país sendo imperializado, vai entre aspas, em relação aos Estados Unidos, tá? Outro ponto importante está relacionado à própria senadora, por exemplo, a Jeanne Shaheen, que ela falou que o Brasil ele tem que ser aproveitado nesse momento porque é uma das poucas lideranças da América do Sul que não está na Rota da Seda, que é o plano chinês de investimento em infraestrutura, portos, aeroportos e manutenção de uma situação de dívida e uma parceria militar como troca dessa grana. Galera, o Equador está na Rota da Seda e o Equador é um país de direita. O Gabriel Boric, por exemplo, do Chile, está na Rota da Seda. Os argentinos aceitaram participar da Rota da Seda e o Brasil, pelo menos até o momento, não está nesse acordo, né, com os chineses. Então ela falou, a gente tem que se movimentar rápido para conseguir estabelecer uma parceria com o Brasil, enquanto o Brasil ainda é nosso parceiro. Então, uma corrida pelo Brasil. E, claro, o Brasil tem que se aproveitar, né? É o que eu falo, geopolítica, você tem assim, você não tem muitas amizades, você tem interesses. Pô, a gente percebe que a China está interessada em investir no Brasil. Legal, chineses, estamos junto. Mas os americanos também estão. Pô, chineses ou americanos, estamos junto mesmo. E o Brasil tenta fazer esse meio campo, né? O Brasil, por exemplo, foi o único país dos BRICS que condenou a ação da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sanciona os russos. O Brasil fez uma visita ao Biden, uma visita de 2 dias. Foi meio capenguinha ali, né? Não foi o que poderia ser? Concordo. Mas fez. E agora fazer uma visita à China. A visita à China deve durar 5 dias. E que nem eu falei, com Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, grandes empresários, enfim, indo fazer, né, essa visita. Então, pela própria demonstração do que está sendo, o Brasil está dando muito mais importância, até pelo tamanho da parceria econômica, às relações sino-brasileiras, ou seja, entre China e Brasil, do que às relações entre Estados Unidos e Brasil. E dentro dessa reunião, vários temas possivelmente serão tocados. A questão, claro, da paz, o Clube pela Paz proposto pelo Brasil, e o Brasil vai passar... E olha que importância, tá? A China também está colocando importância no Brasil. É o primeiro presidente que vai ser recebido na China depois da reeleição do Xi Jinping. Né? Vai ficar mais 5 anos aí, pelo menos, como presidente da China. É o primeiro presidente, chefe de Estado, que vai ser recebido pela China. Vai fazer uma visita ao Congresso, enfim, vai passar por áreas também industrializadas da China. E dentre os pontos que estão sendo discutidos, tá, por exemplo, a questão do Cibers 6, que é uma questão do satélite desenvolvido em conjunto entre Brasil e China. Esse satélite, segundo notícias, ele tem uma capacidade, por exemplo, de tirar fotografias, né, imagens, mesmo em dias chuvosos, com uma grande capacidade de percepção, com uma grande qualidade das imagens. Então, é um avanço, por exemplo, na preservação ambiental da Amazônia, na questão, por exemplo, de rotas, questão de urbanização, planejamento urbano, planejamento territorial. Então, um repasse de tecnologia dos chineses para o Brasil.
Outro ponto sensível está na questão da própria Rota da Seda, né? Ou seja, será que o Brasil ele vai fazer parte da Rota da Seda, sim ou não? Penso eu, tá, Ricardo, que não. A gente não quer comprar tanto essa briga assim com os chineses, e sim dispor com os países ocidentais. E convenhamos que o Brasil e China já tem uma relação anual de mais de 150 bilhões de dólares, né? Mesmo sem estar na Rota da Seda. Então eu não acho que o Brasil vai fechar. Mas, né? Vamos ver o que o futuro aguarda. Outro ponto é a própria doação para o Fundo Amazônia. Não é muito a pegada dos chineses ficar falando sobre preservação ambiental ou coisa que o valha, né? Mas, mesmo assim, está na pauta a China dar uma doação para o Fundo Amazônia superior ao que os americanos deram. Para meio que mostrar, tá vendo? Pô, os americanos prometeram só 50 milhões para vocês. Eu, China, aqui, ó, sei lá, 500 milhões. 500 milhões de dólares aí para vocês por ano para preservação ambiental. Numa tentativa de aproximar e, claro, comprar uma briga com os Estados Unidos. A questão, por exemplo, da própria planta da fábrica de Camaçari, da Ford, né, que saiu do Brasil, possivelmente vai ser colocado, e o anúncio vai ser feito, embora seja uma empresa privada, pela chinesa BYD, que é dona, né, que produção de carros elétricos. Olha que caricato que é isso. Uma empresa americana saindo do Brasil para uma empresa chinesa de carros elétricos entrando. A questão, por exemplo, do Mercosul, que também possivelmente vai ser discutido. O Uruguai está querendo fechar um acordo de livre comércio independente com a China. Só que não pode, né? Porque fechou um acordo com a China, o Uruguai. Como o Uruguai tem acordo de livre comércio com os outros membros do Mercosul, é como se a China tivesse fechado um livre comércio com todo o Mercosul, entende? Então precisa da anuência de autorização de todos os países. Isso deve ser discutido também entre Brasil e China. Será a possibilidade de um livre comércio Mercosul e China? Pode ser que esteja na pauta também. Outro ponto, galera, a questão, por exemplo, do NDB, que é o Banco, né, Nacional de Desenvolvimento dos BRICS. Todos os países colocam uma certa quantia de dinheiro e quando precisam fazer projetos de infraestrutura, pegam dinheiro. É uma espécie de FMI e Banco Mundial que não é regulado pelos americanos e pelas lideranças do G7, e sim pelos BRICS. Afastou, né, acabou o mandato do antigo presidente e talvez tenha a negociação para que a Dilma seja colocada, né, como a presidente do NDB. E outros 20 acordos, pessoal, tá? Coisas que a gente nem sabe ainda, mas que possivelmente serão assinadas. Ou seja, geopoliticamente, o Brasil está se posicionando economicamente mais do lado dos chineses do que do lado dos americanos, e isso preocupa, sim, os Estados Unidos. Quem diria, hein, pessoal? E aí, acho que independente de questão de governo, tá? O Brasil como Estado sendo disputado pelo eixo oriental e ocidental do mundo. Da hora, hein, pessoal? Da hora. E para finalizar, notícia bem curtinha, Fumio Kishida, que é o atual premier japonês, primeiro-ministro, ele está fazendo uma visita nesse momento à Ucrânia, passou pela Polônia, foi de trem, né, até a Ucrânia, para fazer uma visita ao Zelensky. Basicamente, o pessoal colocou que é para prestar solidariedade e rejeitar a agressão russa. Lembrando que o Japão está cada vez mais se aproximando do eixo ocidental, alianças, pessoal, com a Coreia. Não que a Coreia do Sul seja ocidental, né? Mas aliança ali com os Estados Unidos, com a Coreia do Sul, fechou parcerias, por exemplo, de caças com os italianos e com o Reino Unido, um acordo de defesa conjunta também com o Reino Unido. Então isso mostra que até na questão Rússia e Ucrânia, até porque Japão e Rússia tem conflito, sim, disputa por ilhas entre Japão e Rússia, o Japão está se ocidentalizando e demonstrando apoio ao Zelensky. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.